Estamos de volta no Hora da Verdade. Hoje a gente coloca em discussão aí, a sua participação é fundamental, a situação do transporte coletivo em Poços de Caldas, e você vai participando com a gente pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. E em geral também a gente coloca no Facebook a informação de que quem a gente vai entrevistar aqui na página especial do Hora da Verdade no Facebook, e as pessoas às vezes comentam ali sobre a entrevista. E, Armando, uma questão que até colocaram para mim lá na hora que eu anunciei que você viria nesse programa é a questão do contrato de concessão. Até uma pessoa dizia assim, olha, esse contrato de concessão todo mundo fala, mas ele parece não existir. Como é que é regida essa relação entre a concessionária, a empresa, né, e a prefeitura? Como é que isso é gerenciado, vamos chamar assim? Bom, no ano de 2000 aconteceu a concorrência pública, teve uma licitação e a Circular ganhou essa concorrência. E a partir daí foi gerado em 2004 um contrato de concessão entre o poder concedente, que é a prefeitura, e a concessionária, que é a Circular. Então, esse contrato está vigindo desde 2004. Agora, acontece o seguinte, o que é contrato? Contrato é um acordo entre partes. É, portanto, um ato jurídico que, se realizado em conformidade com as normas legais, poderá ser entendido como lei entre as partes. Ou seja, um contrato ele gera direitos e obrigações. Nós temos respeitado os direitos que o contrato prevê, mas também as nossas obrigações. Então, você tem uma empresa hoje com 125 anos, 125 ônibus, que presta um excelente serviço à cidade, horários, mas nós somos prejudicados com um dia como hoje, por exemplo. Hoje foi um dia atípico em que um ônibus não consegue cumprir o seu horário. Um dia de chuva como esse? Um dia de chuva, por exemplo. Aliás, se continuar assim vai chover, né? Exatamente. E não só isso, isso ocorre também num dia normal, que o ônibus pega um trânsito pesado, o que acontece? Ele sai daquela linha, ele fica parado naquela linha, nós temos que colocar outra. Ou seja, o que um ônibus podia fazer, nós temos que colocar 2 anos para fazer o mesmo serviço. Isso pela falta de mobilidade, pelo congestionamento? Exatamente, pelo congestionamento. E hoje um dia chuvoso desse jeito aqui, né? Todo mundo, em vez de deixar o carro em casa, pegar um ônibus, sai de automóvel, de moto, de tudo. Então, um contrato, ele tem que ser cumprido. Nós cumprimos a nossa parte. Agora, o poder concedente também tem que cumprir a parte deles. Ou seja, como? Vendo a nossa necessidade, nós protocolamos agora, no dia 2 de outubro, nosso pedido de reajuste. Faz parte do contrato. É inerente... Ou seja, todo ano tem que ter um reajuste? Todo ano. E que mês é feito Outubro. Outubro. Então, por isso que eu falei, né? Dia 2 de outubro nós fizemos a nossa proposta. Então, pelo contrato, assim como tem um contrato entre inquilinos e proprietários e tal, existe um contrato que determina, todo mês de outubro vai haver o reajuste. Todo mês de outubro. Pronto. E esse reajuste, Armando, ele é baseado no quê? Quer dizer, como é que a empresa solicita o reajuste? Veja bem, como né? Existe na licitação, espera um pouquinho, na planilha de custos que está no edital. Nesse edital tem uma planilha. Nessa planilha, ela é composta por vários elementos, né? Por exemplo, ônibus, tipo de ônibus, combustível, peças, salários de motoristas, tudo isso faz parte de um conjunto de medidas econômicas que vão sendo coladas lá na planilha de custo. A partir desses dados aí, sai o valor. Então, nesse caso aqui, para outubro, saiu como valor R$ 3,14. Isso não quer dizer que a Circular está pedindo R$ 3,14 em nenhum momento. Esse valor, quem chegou a esse valor? A planilha, esse é um valor técnico. A planilha que determinou a composição de vários valores que são inseridos nessa planilha, que chegou a R$ 3,14. Tá, mas quem elabora essa planilha? A Prefeitura de Poços de Caldas. A Prefeitura que tem os técnicos Então, esse valor de R$ 3,14, quem chegou a esse resultado... Foi os técnicos da prefeitura? Então, não, a Circular levanta esses valores e envia para a prefeitura. Para ela analisar. Agora, compete também o poder concedente conferir esses valores lá, entendeu? Então, nós temos técnicos que fazem a composição dessa tarifa. Então, chegou em R$ 3,14. A partir de quando? A partir no máximo de dezembro. Então, o que faz? Nós fazemos esse cálculo, fazemos um ofício, protocolizamos na prefeitura. Agora, a prefeitura tem 30 dias para se manifestar a respeito da nossa solicitação, dessa correção de valores. E até hoje, dia 25 de novembro, nós não temos uma posição oficial. Entendeu? Então, a planilha é o elemento que dá o valor final de uma tarifa.
Agora, veja bem, em nenhum momento, como saiu na imprensa, que a circular vai corrigir o valor de 3,14, não é a realidade. Então, nós temos nossa proposta aí que nós vamos apresentar logo em seguida. Léo, você falou em realidade, eu quero só puxar, porque também você apresentou lá, e eu acho que isso é importante, porque às vezes a gente olha o transporte coletivo e, claro, ninguém é especialista em analisar o transporte coletivo nas suas diversas variáveis, né? Parece que você apresentou, a gente vai colocar talvez uma pequena parte do que o Armando apresentou lá, foi isso aí você colocou como a realidade do transporte coletivo na cidade. O que é aquilo ali, Armando? Olha, isso daí são o que ocorreu durante esse ano. Lembra que nós começamos a falar que logo no começo de ano, janeiro, fevereiro e março, o óleo diesel subiu 10,4%. Primeiro tem a questão do congestionamento, é isso? Problema de mobilidade urbana. Sim. Que aumenta os custos operacionais, conforme você falou. Sem dúvida. Agora, veja bem, óleo diesel, nós temos aí em média, nós consumimos em média 305 mil litros de óleo diesel. Isso dá um custo mais ou menos de só de óleo diesel, R$700 mil por mês, somente de óleo diesel. Pneus e filtros, por exemplo, pneus. Nós rodamos uma média de 670 mil quilômetros por mês. 670. O que é isso? Equivale a 17 voltas ao redor do globo terrestre. Então, se você pegar 670 mil quilômetros, multiplicar por 6 pneus, são 4 milhões de quilômetros que rodam esses pneus. Isso dá, em média, nós trocamos, em média, 100 pneus por mês, ao custo de R$ 1.500 cada um. Tecido coletivo. Nós tivemos um aumento de custo de pessoal em torno de 14%. A nossa folha... Seu salário do pessoal. Do pessoal. Nossa folha de pagamento... Quantas pessoas trabalham na circular? 685. Desses 685, quantos motoristas são, Armando, em média, são, entre motoristas e cobradores, em torno de 450, 460 motoristas e colaboradores. Então, só de salário dá R$1.600.000 por mês. Gratuidade sem fonte de custeio. Entendeu? Nós temos lá terceira idade, gestantes, carteiro, policiais militares, policiais civis. São pessoas que não pagam a tarifa. Não pagam, sem fonte de custeio. O que é fonte de custeio? Só para a gente tentar traduzir. Alguém tem que pagar a circular. Não existe almoço de graça, entendeu? Então, nós estamos hoje transportando todo esse pessoal sem nenhuma retorno. Sem contrapartida. Sem contrapartida nenhuma. Isso é fonte de custeio. E ali tem mais uma lâmina de transporte. Transporte regular. Aí você pega aí outro capítulo à parte aqui, né? Nós sofremos uma concorrência muito grande de vans e motos. Entendeu? Então essas vans não são regularizadas, não tem a segurança que tem um ônibus, não tem assistência técnica que tem um ônibus. Eu não estou generalizando, mas a grande maioria não tem assistência técnica que tem hoje uma circular. Lá tem linhas deficitárias. Essas linhas deficitárias, o que corresponde? São aquelas linhas que não têm um número de passageiros adequado? Exatamente, são mais linhas sociais, entendeu? Não tem, o IPK delas é muito baixo. Índice de passageiro por quilômetro. Você tem ali um índice aqui hoje, no ano de 2000, quando teve a licitação, o IPK nosso era de 2,77, ou seja, transportava 2,77 passageiros por quilômetro rodado. Lá em 2000, nós tínhamos em torno de, os nossos ônibus rodavam 470 mil quilômetros por mês. Hoje, o nosso IPK é 1,88, ou seja, de 2,77 baixou para 1,88. E além disso, né? Hoje nós rodamos 670 mil quilômetros por mês, como eu acabei de falar. Então, aumentou muito o nosso custo de operação, porque nós sofremos uma concorrência muito grande. Você falou aí na abertura do programa, o incentivo que o governo federal dá para automóveis, para motos, entendeu? Você compra hoje um automóvel com 80 meses. Então, esses automóveis, essas motos, né, estão fazendo concorrência para nós. O que nós precisamos? Soluções. O que nós vamos precisar? Soluções. Quais seriam as soluções? Deixar a mobilidade urbana, que o ônibus tenha condições de andar nas nossas ruas e avenidas. Entendeu? Logo mais à frente nós vamos mostrar quais seriam essas intervenções. Intervenções do que é? Os lugares impostos onde está tendo problema, é isso? Exatamente. Né? Agora vamos voltar. Recente redução da tarifa. Veja bem, a tarifa reduziu em 20 centavos no dia 10 de julho, não é isso? Então, se você pegar 1.250.000 passageiros mês, você multiplicar ali por 10 centavos, por que eu falo 10 centavos? Porque esses de 20 centavos, 10 centavos foi do PIS/COFINS.
né? O PIS/COFINS zerou para nós o PIS/COFINS, para o transporte público. Então, 3,65 de PIS/COFINS corresponde a 10 centavos. Então, ou seja, quando por decreto baixou essa tarifa em 20 centavos, 10 foram compensados pelo PIS/COFINS de 3,65. E os outros 10, a empresa está assumindo. Então, se você pegar 1.250.000 passageiros por mês e multiplicar por 10 centavos, você vê, só daí são 125. Mais 700 mil de óleo diesel, mais 1.600.000 de custos que aumentaram, entendeu? Então, você veja bem. Essa situação que você está detalhando para a gente, então, é uma situação da empresa, que é do sistema de transporte coletivo, baseado num contrato. Então, esse contrato determina que esses custos que a Circulare tem, que você está apresentando para a gente, deveriam ter uma contrapartida por parte da Prefeitura, para que todos esses custos não pesassem no custo da tarifa, é isso? Sem dúvida. Então, no quadro à frente, nós vamos ver o seguinte. O que fez a Prefeitura de São Paulo? Essa é outra... Vamos lá, os corredores preferenciais. O que é isso aí? São medidas que a Prefeitura devia adotar para que os nossos ônibus conseguissem manter uma frequência, conseguissem manter horários, entendeu? Esse tratamento dos corredores preferenciais. Então, são algumas vias, é isso? São soluções que nós estamos apontando para a Prefeitura para que melhore a nossa mobilidade dos nossos ônibus e, consequentemente, facilita a vida dos passageiros. Por exemplo, implantação de faixas e pistas exclusivas para o transporte coletivo de passageiros nos dois sentidos da Avenida João Pinheiro. Então, aqui que nós estamos aqui, por exemplo, essa terceira faixa que nós chamamos aqui, ela deveria ser destinada, por exemplo, para o transporte... Com sinalização exclusiva. Mas não é só para os nossos ônibus, não. Facilitaria a mobilidade, você teria atrás de nós, ou na frente, poderia haver um SAMU, uma ambulância, uma polícia militar e, principalmente, Corpo de Bombeiro. Principalmente Corpo de Bombeiro. Para isso precisa o quê? Abrir mais a João Pinheiro. Está ali outro local que é a Santo Antônio. Avenida Santo Antônio. Quem vem do bairro para o centro, quando chega ali na altura do Hotel Floresta até aquele entroncamento que você entra à direita lá embaixo, o que acontece? Tem carros estacionados e o ônibus é um ônibus largo. O que acontece? Ele bloqueia o trânsito, ou é bloqueado o trânsito. Então, essa seria uma outra medida que nós estamos sugerindo ali, proibir estacionamento da Avenida Santo Antônio. E outra coisa, tem placas lá de proibir estacionar, mas não é respeitada. Aí, proibir estacionamento de veículos dos dois lados da Rua Coronel Virgílio Silva em toda a sua extensão. Vocês viram lá, na Avenida Champanhar, por exemplo, né? Hoje é proibido estacionar. Quem vai do bairro, do centro para o bairro, não é isso? O estacionamento é permitido do lado direito e não do lado esquerdo. Então você vê, fluir o trânsito melhor. Nessa avenida aí, Venceslau Braz, recentemente, 2 caminhões travaram a carroceria um no outro, parou todo o trânsito. Aí acaba com o nosso sistema de transporte, acaba com a regularidade dos nossos ônibus. Você está falando da Rua Coronel Virgílio Silva? Virgílio Silva. Ah, tá. Aí a Rua Mário de Paiva, são realmente as vias. Vai daquele terminalzinho no final da Marechal até o parquinho. Ali também deveria ser proibido estacionamento de um lado da Avenida Mário de Paiva. O Quituíte aí na Rua da Minas Gerais até da Francisco Salles ali, você tem da Casa Carneiro? Da Cis Figueiredo até Minas Gerais, entendeu? Do lado da Casa Carneiro tem um estacionamento de 45 graus. Hoje, o que nós temos ali? Picapes de grande porte, elas estacionam em 45 graus, é muito perigoso elas saírem de ré ali, porque o trânsito é de alta velocidade. O que ocorre ali? Aí deveria ser o estacionamento, sim, mas só paralelo ao meio-fio, entende? Porque o 45 graus bloqueia uma pista. A rua é larga, sim, mas bloqueia muito a pista ali e dificulta sair de ré ali. Então, uma outra solução para uma mobilidade melhor dos nossos ônibus seria realmente, né, acabar com 45 graus aí. Aí, outra coisa aí, marcação do ponto de desembarque, embarque e desembarque na Rua Junqueiras, do lado das termas ali, no sentido centro-bairro, em razão da distância entre os pontos atuais e está acima de 600 metros. Ou seja, você tem um ponto de ônibus em frente ao Banco Mercantil de Minas Gerais ali. Não é isso? Aí o ônibus sai, passa pelas termas, passa pelo parquinho, entra na João Pinheiro e vai até o posto do Rafik lá. Ele anda 600 metros... Sem um ponto de ônibus. Sem um ponto de ônibus, entendeu? Ou seja, você tem uma pessoa de terceira idade, por exemplo, sai das termas, não tem como pegar um ônibus. Então ali faz necessário a colocação de um ponto de ônibus aí.
Bom, algumas pessoas ligando para a gente gostaria de agradecer a sua participação pelo 3721-6955 nessa discussão sobre o transporte coletivo em Poços de Caldas, e são várias perguntas de diferentes questões abordando talvez o mesmo tema. O Eduardo faz uma pergunta aqui, na verdade é uma pergunta relacionada a trabalhar na empresa, né? O Eduardo ligou para a gente, obrigado Eduardo, ele fez a pergunta e o senhor Armando Bertoni, gerente geral da Circular, responde após o intervalo. O Eduardo diz o seguinte: trabalhei 13 anos na Circular, saí há 2 anos e meio, tem como voltar a trabalhar na empresa? Já já a gente volta no Hora da Verdade de hoje, não sai daí.